A Igreja Evangélica Palavra da Cruz, em Sidrolândia, Mato Grosso do Sul, traz uma mensagem de fé ao seu coração. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Palavra da Cruz. A apresentação: Pastor Cláudio Morandi. Bom dia a todos vocês, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja uma realidade espiritual na sua vida e na vida de todos os seus familiares. Eu sou o pastor Cláudio Morandi, estamos ali na liderança da Igreja Evangélica Palavra da Cruz, ali na Rua Acre, número 260, bem no centro de Sidrolândia, Mato Grosso do Sul. Que Deus te abençoe, que nesta oportunidade o Espírito Santo fale ao seu coração, revele a pessoa e a obra de Cristo na sua vida, para que você então seja edificado, para que você seja restaurado, e para aqueles que ainda não ganhou uma experiência real de regeneração, que o Espírito Santo de Deus possa trazer nesta manhã tão especial. Hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre a glória de Deus. Muitos estão dizendo aí, glória a Deus daqui, glória a Deus dali, mas na realidade eles não sabem o que significa ou o que é a glória de Deus. Você sabe o que é a glória de Deus? Então nós vamos, com a ajuda do Senhor, ajudar todos os irmãos aqui e aqueles que nos escutam também em outras localidades a compreender um pouquinho sobre a glória do Senhor. Só lembrando que este assunto ele é muito amplo, não dá para nós falarmos aqui em apenas 30 minutos. Este é um assunto que nós levaríamos a vida inteira, a eternidade inteira, e não esgotaríamos sobre a glória de Deus. Vamos inicialmente tomar as nossas Bíblias e abri-la em nome do Senhor Jesus Cristo, no livro do profeta Isaías, capítulo 40, versículo 5. Assim diz a palavra de Deus, Isaías 40, apenas o versículo 5, diz assim: a glória do Senhor se manifestará e toda a carne a verá, pois a boca do Senhor o disse. Deixa eu repetir para vocês. A glória do Senhor se manifestará e toda a carne a verá. Então vamos nesse momento ter uma palavra de oração. Pai Santo, te damos muitas graças pela alegria de poder abrir a tua palavra. Pai Santo, nós te suplicamos que o teu maravilhoso Espírito possa trazer a revelação aos nossos corações da tua glória. Pai Santo, desvenda os nossos olhos para que a gente possa ver claramente, termos uma visão espiritual da pessoa do Senhor Jesus Cristo, aquele que é o Pai da glória. Ele é a glória. Pai Santo, esteja através dessa ministração trazendo e operando regeneração pelo teu Espírito, trazendo cura, trazendo restauração e trazendo edificação, edificando a sua igreja, a sua assembleia, que foi comprada pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Nós entregamos este tempo diante do Senhor para que tu abençoes de uma forma que esta verdade que será ministrada possa então estar impactando as nossas vidas. É no nome do Senhor Jesus Cristo que nós oramos. Amém. Nesse texto aqui de Isaías, há uma profecia para o futuro. A glória do Senhor se manifestará. Então, todos nós sabemos que hoje esta glória já se manifestou. A palavra fala, em João 1,14, que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de realidade. E a palavra também vai dizer de uma forma tão sucinta, tão clara, que quando ele se manifestou, que o Verbo se fez carne, ele veio cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do
unigênito do Pai. Mas aqui o profeta Isaías fala que a glória do Senhor se manifestará, apontando para um futuro distante. Mas hoje nós já temos a realidade desta glória, que é o próprio Senhor Jesus Cristo. E a palavra vai dizer, em 1 Timóteo capítulo 3, no verso 16, que fala que, evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne, ou seja, ele se fez carne, ele foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, e ele foi recebido na glória. E a Bíblia vai dizer também que toda a carne verá. Verá porque nós iremos ver. Nunca ninguém jamais viu a Deus. Então por que toda a carne verá? Nós temos que ir para o Evangelho de João, capítulo 1, verso 18, que diz assim: ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Então, Jesus Cristo, ele veio revelar o Pai. Ele é a glória. Ele veio revelar a glória que é ele mesmo. Isso é maravilhoso, irmão. Por isso que a própria pessoa de Deus, ela pode ser chamada de glória, porque ele é o Senhor glorioso. Então, aonde ele está, está a sua glória. E a sua glória é a sua espantosa presença, as suas perfeições, os seus atributos santos. Por isso que essa glória, ela nos leva ao chão. Foi assim com o apóstolo Paulo, foi assim com João lá na ilha de Patmos, quando ele viu o Senhor em Apocalipse 1, de 13 a 18, ele caiu, ficou como que morto, não caiu de costas para trás, igual aí muitas igrejas evangélicas, as pessoas caem para trás, mas elas não levantam diferentes, levantam a mesma coisa, sem nenhuma mudança, porque essas reuniões que acontecem aí é tudo fanatismo religioso, não tem nada de Cristo. Agora, o Senhor Jesus, enquanto esteve neste mundo, essa glória era contida nele. Por quê? Para que os homens pudessem suportar a presença do Senhor Jesus Cristo. Queridos, se você parar para pensar, você vai verificar que este universo criado por Deus, ele está todo envolto em glória. E o mais profundo anseio do coração do homem e o mais profundo significado do céu e da terra estão resumidos nesta expressão, a glória de Deus. O universo ele foi feito para proclamar essa glória. E eu e você, nós fomos feitos para vê-la e para prová-la. Nada mais pode ser comparado a isso, meus queridos irmãos. A sua glória é por demais grande para que as nossas mentes e corações a possam entender. E dessa forma, nós poderemos dar a Ele, ao Senhor Jesus Cristo glorificado, o louvor que lhe é devido. No entanto, através da fé, eu e você, nós podemos ter algum conhecimento de Cristo e sua glória, e lembrando que esse conhecimento, ele é melhor do que qualquer outra forma de sabedoria ou entendimento neste mundo. Meus irmãos, o apóstolo Paulo, ele disse lá em Filipenses, capítulo 3, nos versículos 8 e 10, ele diz assim: sim, verdadeiramente considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. Está vendo aqui? Paulo, ele considerou tudo como perda por uma causa, por causa do conhecimento de Cristo Jesus, o seu Senhor. Por amor de Jesus, a palavra vai dizer que o apóstolo Paulo perdeu todas as coisas e as considerava como refúgio, ou seja, como um lixo inútil. Tudo por causa da presença de Cristo. A presença de Cristo é a glória de Cristo. Ele é a glória. Eu gosto muito daquele texto
de Atos, capítulo 7, versículo 55, vocês devem se lembrar quando Estevão estava ali pregando a palavra de Deus, aquelas pessoas ficaram totalmente enfurecidas com Estevão, porque ele realmente pregou Cristo e a sua cruz, e os religiosos não gostam de ouvir a mensagem da cruz, têm repúdio sobre esta mensagem, eles querem sensacionalismo, eles querem arrepios, eles querem entrar em transe, cair para trás, uma série de coisas, mas não querem o Senhor. Então, por causa de Cristo, Estevão foi apedrejado. Mas aconteceu algo interessante, meus amados, que lá no capítulo 7, versículo 55 de Atos, a palavra fala que eles apedrejavam Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Esse é Atos 7,59. Mas no versículo 55 do capítulo 7 de Atos, diz assim que Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita. E ele disse assim: e eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Então ele viu a glória, tanto é que o Filho de Deus que estava sentado à direita do Pai, ele se levantou para receber o seu filho Estevão. Irmãos, isto é maravilhoso, isto é glorioso. Ele viu a glória de Deus. Você tem visto a glória de Deus? Ninguém pode ver a glória de Deus se antes não nascer de novo. Novo nascimento, meus queridos, não é você frequentar uma igreja, não é você ser batizado nas águas. Novo nascimento é uma troca de coração. E como é que Deus troca o nosso coração? É muito simples. A Bíblia diz no Evangelho de João, no capítulo 12, versículo 32, que quando Jesus Cristo foi levantado da terra, pendurado na cruz, ele nos atraiu a si. O que significa atrair? É puxar para si. Então, quando Jesus estava crucificado, houve um momento em que ele nos puxou para si. Ou seja, ele fez com que o nosso pecado fosse colocado no seu corpo. E ali na cruz, no corpo santo de Cristo, porque ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, no momento da sua morte, eu estava ali, crucificado com Cristo. Então, quando ele morreu, eu também morri. E pelo fato de eu morrer, não sou mais eu quem vive, porque eu morri. Agora, Cristo vive em mim. Porque ao terceiro dia, eu fui ressuscitado juntamente com Cristo e estou, pela fé, assentado nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então, ali na cruz, ele trocou meu coração velho por um novo coração, um coração sensível à voz do bendito Espírito Santo. Queridos e amados ouvintes, se a minha, se a sua, se a nossa felicidade futura significa estar onde Cristo está e ver a sua glória, não há melhor preparação para isso que encher os nossos pensamentos com a glória desde esse momento, desde agora. Porque assim nós estaremos gradualmente sendo transformados naquela glória. E todo aquele que mediante a graça creu em sua morte e ressurreição com Cristo, devem se alegrar, porque foi elevada das profundezas do pecado para a glória que agora recebeu mediante a honra concedida ao nosso Senhor Jesus Cristo. Meus amados irmãos, amada Igreja do Senhor Jesus, o anseio mais profundo do nosso coração é conhecer e apreciar a glória de Deus. Por quê? Porque nós somos feitos com essa finalidade. É o próprio Senhor quem nos fez para a sua glória. Está escrito no livro do profeta Isaías, capítulo 43, os versículos 6 e 7, que diz o seguinte: direi ao norte, entrega, e ao sul, não retenhas. Trazei meus filhos de longe e minhas filhas das extremidades da terra, a todos os que são chamados pelo meu nome e os que criei para a minha glória e que formei e fiz. Olha, amados, eu e você, nós fomos criados para a glória de Deus, conforme está escrito aqui tão claramente no livro do profeta Isaías 43, versículo 7. Isso é tão lindo, meus amados. Está dizendo aqui que e a todos os que são chamados pelo meu nome e os que criei para a minha glória.
E eu e você fomos criados para a glória de Deus, para o desfrute do Senhor Jesus. No profeta Isaías, capítulo 62, no versículo 2, a Bíblia diz assim, olha: as nações verão a tua justiça, e todos os reis a tua glória, e será chamada por um nome novo que a boca do Senhor designará. E também no versículo 4 de Isaías 62 diz assim: nunca mais te chamarão desamparada, nem a tua terra se denominará jamais desolada, mas chamar-te-ão minha delícia, e a tua terra desposada, porque o Senhor se delicia em ti, e a tua terra se desposará. Que lindo é isso, meus queridos e amados irmãos em Cristo Jesus. Primeiro, que fomos criados para a glória de Deus, e o nosso Senhor, conforme diz o texto, Ele se alegra, Ele se delicia naqueles que são seus filhos. É tão maravilhoso sabermos que nós existimos para uma finalidade: para ver a glória de Deus, para prová-la e também para proclamá-la. O Senhor da glória, que é a própria glória, Ele tomou a minha e a sua natureza humana e foi para o céu eterno de luz e glória, e Ele prometeu que onde estivesse, ali estaríamos com Ele para sempre. Amados, quão pecaminosos e tolos seremos nós, se pensarmos muito em outras coisas e não o suficiente nessa glória que é o próprio Cristo. É por isso que as insondáveis e as incalculáveis extensões do universo criado por Deus, eles não passam de uma alegoria acerca das inesgotáveis riquezas de sua glória, reveladas a mim e a você, para nos apossarmos dela. Lá em Romanos, capítulo 9, versículo 23 e 24, esses dois versículos são lindos, profundos, para mim e para você que somos gentios. Olha o que ele disse. Romanos, capítulo 9, os versos 23 e 24, diz assim a palavra: a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Olha que lindo, irmãos. Fomos chamados dentre os gentios para a glória que Ele preparou de antemão. Isso é maravilhoso. Então, eu e você, nós fomos criados para conhecer e valorizar a glória de Deus acima de todas as coisas. E quando nós trocamos esse tesouro por outras coisas, a nossa vida fica uma desordem. O sol da glória de Deus, ele foi feito para brilhar no centro do sistema solar de nossa alma. E quando ele brilha, todos os planetas de nossa vida giram corretamente em torno de sua órbita. Mas quando o sol muda de lugar, todas as outras coisas se desorganizam. Por isso que a cura da alma, ela começa quando a glória de Deus volta a ocupar o seu lugar no centro, cujo esplendor, porque glória é um resplendor, é um clarão. Esse resplendor, ele atrai tudo para si, para Cristo. Queridos e amados irmãos e irmãs, todos nós pecamos e por isso todos nós necessitamos da glória de Deus, não da nossa própria glória. Por quê? Porque não há em nós nenhum brilho. Na verdade, o que poderia ser mais ridículo neste imenso e glorioso universo do que um ser humano vivendo numa partícula chamada Terra e em pé diante de um espelho tentando encontrar em sua imagem ali refletida? Que lástima saber que este é o evangelho do mundo moderno. O evangelho do mundo moderno não apresenta uma cruz que nos leva para a glória, mas esse evangelho aí, que de fato não anuncia Cristo e a sua cruz, não é o evangelho cristão, porque o nosso evangelho, ele acaba com essa mania de grandeza que existe no coração de todo ser humano. Por isso que lá em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 6,
O apóstolo Paulo, ele diz assim: porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Está vendo aqui, amados, que aquela palavra que Deus disse lá no início, haja luz e houve luz, é Ele mesmo, o próprio Senhor, que resplandece em nosso coração para iluminação. Iluminação para quê? Para conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Queridos, a cruz de Cristo nunca pode ser deixada de ser o centro da nossa vida. A glória de Cristo está em seu amor vivido, praticado, e a glória do homem está em reconhecer e responder a essa cruz. Por isso que Paulo vai dizer o seguinte, lá em Gálatas, capítulo 6, versículo 14: mas longe esteja de mim gloriar-me a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Isso é maravilhoso. Então, o verdadeiro evangelho lhe diz respeito à glória de Cristo, não a sua glória, não a minha glória, mas a glória dele. E quando, de certa forma, diz respeito a mim, não é porque eu fui considerado importante por Deus, mas sim porque, por sua misericórdia, ele me faz sentir feliz por considerá-lo importante pelo resto de minha vida. Agora, deixa eu lhe fazer uma pergunta, meus queridos. Qual foi a maior demonstração de amor que Jesus deu em relação a nós? Qual foi o ponto culminante, o ponto sublime do Evangelho? Será que foi a redenção, o perdão, a justificação? Será que foi a reconciliação, a santificação, a adoção? Será que todas essas maravilhas não significam que existe algo maior, algo final, algo que Jesus pediu que o Pai concedesse? Existe sim. O que é? Ele diz lá em João, capítulo 17, versículo 24. Veja que texto lindo, diz assim a palavra. Jesus aqui, orando ao Pai, ele disse: Pai, a minha vontade é que, onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Ah, meus irmãos, que coisa maravilhosa. Qual foi a oração do filho que Deus não atendeu, irmãos? Olha, foi a glória do Pai quem nos ressuscitou. Lembra de Efésios 2,6 que diz assim: e juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então foi a glória do Pai que nos ressuscitou. Por quê? Porque segundo a carta de Paulo aos Romanos, capítulo 6, versículo 4, a palavra fala assim: fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Então foi Deus quem ressuscitou Cristo pela sua glória, para que você pudéssemos viver em novidades de vida, não é isso? Muito bem, mas agora veja aqui, em Romanos capítulo 8, versículo 30. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Eu e você, nós não fomos glorificados ainda, mas a Bíblia diz que ele já nos glorificou. Se você é um filho renascido, que nasceu de novo, tudo vai convergir para a sua glorificação, porque o Pai, na sua eternidade, já nos vê glorificados. Ele já vê lá na frente. Então, se você de fato tem certeza da tua salvação, e para ter certeza, basta você crer, conforme está escrito em Gálatas 2:20, confessar que você já está crucificado com Cristo, e que você morreu com Cristo, e que Cristo é a sua vida, você é um filho de Deus em Cristo Jesus, porque em 1 João 5,12 fala que aquele que tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Então, o nosso Evangelho é o Evangelho da glória de Cristo, porque o seu objetivo final é que possamos ver, não apenas ver, mas provar e mostrar a glória de Cristo, que nada mais é do que a glória de Deus.
O Filho, o Senhor Jesus, ele é o resplendor da glória de Deus. Essa palavra aqui, resplendor, ela significa brilho, uma claridade intensa. Não? Então, Jesus é o resplendor da glória. E a Bíblia vai dizer em Hebreus capítulo 1, no versículo 3, diz assim, se referindo a Cristo. Hebreus 1:3, ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita na majestade nas alturas. Amados, você já pensou em algo mais resplandecente do que o sol? Você não consegue olhar quando o sol está a pino, ao meio-dia, ficar olhando para o céu, mas ali contemplando o sol. Mas a glória de Cristo, ela é, segundo aquilo que o apóstolo Paulo testemunhou lá em Atos capítulo 26, versículo 13, que este clarão da glória de Cristo, ele é mais resplandecente do que o sol. Vamos conferir esse texto? Atos 26, 13, a Bíblia diz assim. Paulo aqui está dando testemunho dele diante do rei Agripa. Ele disse assim, em Atos 26, 13. Ao meio-dia, ó rei, indo eu o caminho fora, vi uma luz no céu mais resplandecente que o sol, que brilhou ao redor de mim e dos que iam comigo. E caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica, Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Então Paulo teve aquela visão, uma visão tão maravilhosa, aquele resplendor de glória que o cegou e fez com que ele caísse por terra. Está vendo, irmãos? Por isso que o nosso Senhor Jesus Cristo, quando ele veio ao mundo, foi para manifestar a glória de Deus entre os homens. E quando eu e você, nós temos a visão da glória de Deus, certamente essa visão irá nos curar de nossa vida, muitas vezes desordenada. A visão da glória de Deus sempre operará em nós transformação. Em 2 Coríntios 3,18, a Bíblia diz assim, e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Isso é maravilhoso. Isso é tão precioso, meus queridos irmãos. Ser transformado de glória em glória. Conhecendo ao Senhor, de glória em glória, nós somos transformados na própria imagem do Senhor Jesus Cristo. Por isso que não há nada estático na verdadeira experiência espiritual. Porque o olhar para cima e o rosto descoberto devem captar e refletir algo da glória do Senhor. Por isso que, com um conhecimento crescente do Senhor Jesus e da sua glória, e uma comunhão que se torna mais profunda com Ele, deve haver uma crescente semelhança a Ele. Na cruz do Calvário, Cristo morreu para nos libertar do pecado, quando nos incluiu naquele sacrifício, para tornar aquela vitória perfeita, meus queridos amados irmãos. Ele enviou o Espírito Santo para habitar e governar as nossas vidas. Isto é precioso. Por isso que um dia nós veremos o Senhor. Porque a palavra fala em Isaías 33:17. Os teus olhos verão o rei na sua formosura. Verão uma terra que se estende até longe. E bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Olha, meus queridos e amados irmãos, peço ao Senhor a visão desta glória. E que Deus te abençoe e que te traga entendimento para você conhecer a glória de Deus na face de Cristo. Bom dia para todos vocês, graça e paz. Se você se identificou com esta mensagem e quer saber mais sobre ela, ligue para o telefone 0 operadora 67 3272 4801 ou venha nos fazer uma visita na Rua Acre, número 260, no centro de Sidrolândia, Mato Grosso do Sul.
Cultos toda quarta-feira às 19h30. Reunião de oração toda sexta-feira às 19h30. E aos domingos, cultos às 9h e às 19h30. Que o Deus da graça e misericórdia vos abençoe sempre. E até a próxima mensagem. Graça e paz. Foi morto de receber o poder e riqueza, sabedoria e força e honra e glória e louvor. É o cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza, sabedoria e força e honra e glória e louvor. Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Foi morto de receber o poder e riqueza, sabedoria e força e honra e glória e louvor. É o cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza, sabedoria e força e honra e glória e louvor. Aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos dos séculos. Amém. Amém.